No primeiro dia de abril, algo estranho acontece no mundo. Pessoas comuns passam a mentir. Amigos enganam amigos. Empresas criam histórias falsas. Jornais inventam notícias. Mas por quê? Porque existe um dia inteiro dedicado à mentira. E mais importante, quem decidiu que isso seria aceitável? A resposta não é simples. E talvez nem totalmente verdadeira. A verdade é que ninguém sabe ao certo a origem do chamado Dia da Mentira. Permanece um mistério histórico. Existem teorias. Muitas delas. Algumas apontam para a Europa medieval. Outras, para festivais ainda mais antigos. Celebrações como a festa romana Hilária. Ou até o festival indiano Holi. Todas tinham algo em comum. A inversão da ordem. A quebra da lógica. A brincadeira com a realidade. Mas nenhuma explica completamente. Por que mentimos? Justamente no dia 1º de abril. A teoria mais aceita nos leva à França. No século XVI. Naquela época, o Ano Novo não começava em janeiro, mas sim entre o fim de março e o dia 1º de abril. Até que tudo mudou. Com a adoção do calendário gregoriano, o Ano Novo passou a ser comemorado em 1º de janeiro. Mas nem todos aceitaram isso. E foi aí que começou a zombaria. Aqueles que resistiram à mudança continuaram comemorando o Ano Novo no final de março. E por isso, foram ridicularizados. Recebiam convites para festas falsas. Ganhavam presentes estranhos. Eram alvo de piadas. E passaram a ser chamados de bobos de abril. Sem perceber, eles haviam criado uma tradição que atravessaria séculos. Com o tempo, a prática deixou de ser apenas zombaria e virou cultura. A ideia de enganar, de brincar com a verdade, se espalhou por toda a Europa e depois, pelo mundo. O 1º de abril passou a ser um dia permitido para mentir, sem consequências. Ou pelo menos, é isso que todos acreditam. No Brasil, essa tradição chegou no século XIX. De uma forma curiosa, um jornal chamado A Mentira publicou uma notícia chocante: a morte de Dom Pedro I. Mas tudo era falso. Era apenas uma pegadinha, publicada justamente no dia 1º de abril. E assim, o costume ganhou força no país. Com o passar do tempo, o Dia da Mentira evoluiu. Não eram mais apenas brincadeiras inocentes. Empresas começaram a participar. Mídias criaram notícias falsas. E até grandes organizações entraram no jogo. Mas existe um limite. Quando a mentira deixa de ser brincadeira e passa a manipular a realidade. Mentir é algo humano, mais comum do que imaginamos. Mas no dia 1º de abril, isso ganha uma permissão social, uma espécie de licença coletiva, para distorcer a verdade, sem culpa, sem julgamento. Mas isso levanta uma questão inquietante. Se precisamos de um dia para mentir, significa que nos outros dias somos realmente sinceros. Talvez a maior ironia do Dia da Mentira seja justamente essa. Ele revela algo profundo, não sobre a mentira, mas sobre a verdade. Porque ao rir de uma mentira, nós reconhecemos o quanto a verdade importa. Ou talvez,
O quanto ela é frágil. No fim, o 1º de abril não é apenas um dia de brincadeiras. É um espelho. Ele reflete como lidamos com a verdade, como usamos a mentira, e até onde estamos dispostos a ir entre uma e outra. Porque no fundo, a maior pergunta não é por que existe o dia da mentira, mas sim, quantas mentiras vivemos todos os outros dias, em silêncio, sem perceber. E talvez essa seja a única verdade.